Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 26 de outubro, semana que antecede aí as eleições do segundo turno no próximo domingo, finalzinho do dia, e a gente está aqui para poder entregar para vocês informações de muita valia sobre o comportamento do investidor estrangeiro no nosso mercado. Lembrando que a gente sempre verifica o comportamento deles no mercado à vista e futuro, fluxo oficial estrangeiro divulgado pelo próprio site da Bolsa e também por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Pessoal, novamente a gente dá aquele recado, se você gostar do nosso conteúdo do vídeo, deixa aí o seu like, se você quiser também se inscreva no canal, ative o sino de notificação para que você fique por dentro de todas as movimentações do fluxo estrangeiro, seja aí no mercado e também nos nossos ativos. E principalmente, avisem aí aos seus amigos que atuam no mercado financeiro para conhecer o nosso trabalho e ficar ligado nesse conteúdo de muita valia que a gente procura entregar para vocês aqui no conteúdo do canal. Pessoal, a gente já vai começar o vídeo de hoje exatamente como a gente começou o nosso último vídeo na sexta-feira passada. A gente tinha informado na sexta-feira passada que a gente estava tendo uma onda vendedora por parte do investidor estrangeiro no nosso mercado. E nessa semana, novamente, por isso que a gente resolveu também continuar com a nossa tarja. Aviso importante: fluxo oficial estrangeiro do dia 18 ao dia 24 vendeu no nosso mercado, pessoal, 3,6 bilhões de reais. No mercado futuro, já no atual contrato, venderam já 1,3 bilhão de reais. Por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, 4 bilhões de vendas nessa semana no mercado à vista, segmento Bovespa, e quase meio bilhão de vendas para o segmento BMF dentro do nosso mercado. A gente vai dar uma repassada rapidamente com vocês aqui no conteúdo do canal. Já tem muito tempo que a gente não mostra para vocês aqui o ambiente gráfico. A gente vai colocar aqui o nosso Ibovespa no ambiente semanal. E a gente fez aqui um Fibonacci exatamente, pessoal, para dar aí uma boa noção para vocês que acompanham o nosso conteúdo de qual que é a sistemática do preço. Nesse momento, pessoal, o que a gente fez? A gente traçou aqui uma projeção de Fibonacci, pegando aqui do mês de maio do ano passado, onde que a gente fez aí um fundo em 60 mil pontos, e a gente chegou direto praticamente aos 88 mil pontos em fevereiro desse ano, e a gente teve essa evolução de 28 mil pontos. Então, a gente fez o recuo e a gente projetou aqui, pessoal, essa segunda perna de 28 mil pontos a partir do recuo, que foi 69. 69 mais 28, quanto que dá? 97. Então, se a gente fizer a projeção dessa segunda perna, a gente tem aqui para o nosso mercado uma projeção de 97 mil pontos. Pessoal, a gente está completando mais uma semana de alta no nosso mercado. Praticamente das últimas 6 semanas, a gente teve aí 5 semanas de valorização, bem próximo do movimento que a gente teve anteriormente aqui, que a gente teve 6 semanas também de valorização. E o que a gente tem nessa meiuca aqui, pessoal? A extensão entre 0,382 e 618, que é a meiuca de Fibonacci. Para quem é bem antigo aqui no nosso conteúdo do canal, a gente sempre comentava, pessoal, a meiuca de Fibonacci é uma região de muita briga. E a gente consegue perceber aqui, pessoal, nessa nossa extensão que a gente teve briga aqui embaixo, a gente teve briga aqui nessa região de 50 e exatamente aqui nessa região de 618, onde que a gente tem aqui vários toques, o nosso mercado brigando mais uma vez, chegando bem próximo na região de máximas históricas para o nosso mercado. Então, o que tem a ver com o nosso conteúdo, pessoal? O que a gente tem aqui, a função do canal é, o nosso mercado, ele pode ir a 100 mil pontos, a 200 mil pontos, para onde que ele quiser, nós não controlamos o preço. Só que, o que a gente comenta aqui no nosso conteúdo do canal, pessoal?
o fluxo do investidor estrangeiro nesse ambiente de valorização, o que está fazendo no nosso mercado, pessoal? Está saindo, ou seja, tem alguma coisa no ar. Nós não conseguimos determinar o que, e só que o investidor estrangeiro não está comprando essa movimentação recente de valorização do nosso mercado, principalmente depois da movimentação do primeiro turno. Eu vou mostrar aqui para vocês o quadro evolutivo do fluxo oficial estrangeiro, já mudando um pouco a ordem do vídeo, e dá uma olhada, pessoal. A gente teve aqui exatamente uma última perna de alta bem expressiva do fluxo oficial, que corroborou o quê? Com a movimentação do nosso mercado, que saiu lá de 74 mil pontos e foi beijar lá os 86 mil. Desde o primeiro dia após o primeiro turno, que a gente teve aí o resultado do primeiro turno, nosso mercado subiu quase 5%, o fluxo estrangeiro estava entrando. De lá para cá, pessoal, olha o que está acontecendo. Chegaram a ficar com acumulado de 12 e agora está com acumulado de praticamente 6. Ou seja, nessa movimentação lateralizada que a gente está tendo aqui do nosso mercado, o investidor estrangeiro está fazendo o quê? Colocando lucro no bolso. Já 6 bilhões de vendas, enquanto o nosso mercado está com o ambiente lateralizado. Por isso que a gente consegue comentar aqui com vocês no conteúdo do canal, o ambiente gráfico projeta lá os 97 mil pontos. Só que a gente tem uma região que é a nossa resistência no ambiente gráfico e nesse momento quem manda, né, pessoal, no nosso mercado não comprou essa ideia. E olha que interessante, pessoal, eu vou fazer aqui também o comparativo do fluxo oficial, que é esse que vocês estão vendo aqui, com o fluxo das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Dá só uma olhada. O fluxo oficial está saindo e o fluxo por parte aí das corretoras estrangeiras também está saindo. Se você é novo no conteúdo do nosso canal, dá uma olhada que no início do ano, final de dezembro, início de janeiro de 2018, olha quanto que a gente subiu e o fluxo oficial comprando a ideia e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras comprando a ideia. Inclusive, olha como as corretoras estrangeiras começaram a vender quando o nosso mercado estava fazendo o primeiro topo no início de fevereiro, pessoal. O mercado depois deu uma correção e eles já estavam colocando o quê? Lucro no bolso. Depois o mercado impulsionou para cima, fazendo a máxima do ano. E olha o que estava acontecendo com o fluxo das corretoras estrangeiras, já descendente, e também o fluxo oficial estrangeiro também já descendente. É o que a gente sempre comenta aqui no conteúdo do canal, pessoal. É muito aderente o fluxo oficial que é divulgado pelo site da Bolsa e o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Inclusive, a gente consegue ter essa informação aí em tempo real diante de movimentações que eles estão fazendo no mercado e também nos nossos ativos. Depois, eles tiveram uma movimentação corretiva, retomaram parte do movimento comprador diante da consolidação que a gente estava no nosso mercado, mas perceba, pessoal, os topos do fluxo acumulado estavam tão mais baixos para o fluxo oficial, como também para o fluxo das corretoras estrangeiras. E o que aconteceu no mês de maio e junho, pessoal? A greve dos caminhoneiros. Conforme a gente conseguiu ver aí, uma saída em massa do fluxo oficial e também do fluxo das corretoras estrangeiras. Na retomada do mercado, a gente teve um impulso do fluxo oficial e um impulso, pessoal, bem leve da movimentação das corretoras estrangeiras, que intensificaram uma ponta compradora exatamente nesse final do movimento, conforme a gente vem comentando aí há algumas semanas atrás do nosso mercado, antes de começarem a onda vendedora. Ou seja, impulsionaram o nosso mercado, o mercado veio testar regiões de máximas, mas olha o que está acontecendo, pessoal. Tanto o fluxo oficial ele está descendente, quanto o fluxo das corretoras estrangeiras também está descendente. E ainda a gente tem 2 dias úteis para poder sair as informações pelo fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa. E para complementar esse estudo do fluxo, pessoal, dá só uma olhada em relação aos participantes do mercado, como que está o ano de 2018 pelos participantes.
Nessa linha verde, fluxo oficial estrangeiro. Janeiro, compraram a rodo, com a bolsa subindo. Fevereiro e março, a bolsa ficou de lado, eles colocaram todo o lucro no bolso. Abril, resolveram comprar um pouco e a bolsa deu uma subida. Quando chegou maio e junho, venderam a rodo. A bolsa saiu de 86 para 72 mil pontos. A gente estava vindo de 3 meses de recuperação do fluxo oficial estrangeiro. Isso ocasionou a nossa bolsa sair de 72 para 79. Só que nesse mês de outubro, pessoal, a gente está com uma alta de mais de 8%. E olha o que está acontecendo com o fluxo estrangeiro, pessoal. Saindo. Fluxo por parte do investidor pessoa física. Infelizmente, né, pessoal? Também está vendedor no ano, ou seja, também não aproveitou nada da nossa alta inicial e simplesmente começaram a comprar quando o mercado estava lá embaixo e quando o mercado se recuperou, já venderam tudo, ou seja, basicamente a grande parte do movimento de 2018, o investidor pessoa física está abaixo da linha do zero, ou seja, não aproveita em nada a movimentação de valorização do nosso mercado. E isso também ocorreu para o ano de 2017, onde o investidor estrangeiro comprou e o investidor pessoa física vendeu o ano inteiro. É o que a gente sempre comenta, né, pessoal? O investidor pessoa física aí está sempre na contramão do mercado, o investidor pessoa física que não acompanha o nosso conteúdo. E a gente vai corroborar aqui um gráfico novo para vocês. A gente está comparando aqui, pessoal, a movimentação desse mês de outubro. A gente tem aqui na linha verde o fluxo do investidor estrangeiro. E aqui, nessa linha mais clara, a gente tem o fluxo do investidor pessoa física. Até o ambiente eleitoral do primeiro turno, aqui o Ibovespa, variação percentual, a gente estava tendo o quê? Uma alta para o nosso mercado com o investidor pessoa física fazendo o quê, pessoal? Vendendo. E o investidor estrangeiro fazendo o quê? Comprando. Do final do primeiro turno até agora, o nosso mercado tem registrado uma saída significativa do investidor estrangeiro. Lembrando que esses dados aqui estão computados até o dia 24 de outubro, porque, por regra da Bolsa, o fluxo oficial é divulgado com 2 dias úteis de atraso. Então, hoje é sexta-feira, dia 26, e a gente tem aí os dados do fluxo oficial dos participantes até quarta-feira, dia 24 de outubro. Então, pessoal, vamos partir aqui agora para a movimentação através das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Dá só uma olhada na movimentação por parte deles no mercado à vista. Conforme a gente tinha falado com vocês no primeiro quadro, pessoal, 4 bilhões e 100 de ponta vendedora por parte aí das corretoras estrangeiras nessa semana pré-segundo turno dentro do nosso mercado. O nosso mercado subiu quase 1,8%. Lembrando que os mercados mundiais fecharam a semana com ambiente de forte desvalorização. Bolsas americanas, europeias e exceção aqui da chinesa de Xangai, que fechou valorizada, mas teve aqui, entre os 10 principais mercados pelo mundo, uma queda média de 2,68. E a gente sabe que o fluxo ele é global, não é só para o nosso país. Então, esse ambiente externo também está contribuindo para que o fluxo estrangeiro esteja saindo do nosso mercado. Pessoal, a gente gostaria muito que essa alta que a gente está registrando aí no nosso mercado tivesse a participação do investidor estrangeiro, e não é isso que está acontecendo, e vale muito a pena vocês ficarem ligados que o nosso país ele está com ambiente de otimismo devido às eleições, mas não esqueçam que o nosso país não é uma bolha, ele está interligado com todos os países do mundo. Hoje em dia, o mundo é muito globalizado, então vamos ficar muito atento sobre essa movimentação vendedora do fluxo das corretoras estrangeiras, assim como a gente está percebendo aí do fluxo oficial. Para os contratos do Ibovespa Futuro, também ambiente vendedor, e no dólar, pessoal, mais uma semana compradora. Aí você comenta, poxa, Renato, mas aqui o dólar, mais uma semana de desvalorização comercial fechando aí em 3,65. Ok, pessoal. Mas o que eles fizeram através aí das corretoras estrangeiras? Ambiente comprador de 34 milhões de reais. E se a gente verificar em relação aos nossos 23 índices que fazem parte aí da B3, pessoal, todos eles
ambiente de venda por parte aí das corretoras estrangeiras, e a gente teve aqui 3 índices que caíram nessa semana. Índice de materiais básicos, que caiu 0,93, o índice industrial, que caiu 1,5, e o BDRX, que são as empresas americanas com liquidez aqui no mercado brasileiro, apesar que a liquidez é muito pequena, que caiu aí mais de 5%. E se a gente verificar o grau de eficiência, pessoal, a gente teve aí uma projeção de lucro por parte deles em apenas 2 índices, índice de materiais básicos e índice industrial. O Ibovespa teve aí a 18ª pior performance de projeção de lucro na semana. 70 milhões de projeção de prejuízo, e a gente vai comentar daqui a pouco com vocês aqui no conteúdo do canal. Primeiro a gente vai comentar os índices de materiais básicos e também o índice industrial. Olha que interessante, pessoal. No caso do índice de materiais básicos, praticamente aí um ambiente vendedor futebol clube, nenhum ativo desse setor com ambiente comprador. E eles tiveram aqui uma desvalorização média para os ativos desse setor de 0,29. O carro-chefe da semana, dá só uma olhada, pessoal, as ações de Vale, 1,1 bilhão de reais de ponta vendedora, e Vale na semana aí com uma queda de 1,30. Dá uma olhada que o destaque desse setor foram as ações de Braskem, com mais de 8% de desvalorização. Se a gente verificar aqui, então, o índice industrial, pessoal, olha como é que ficou o comportamento deles. Ambiente de compra com uma valorização média de 2,53. Ambiente de venda com uma desvalorização média de 0,01. Ou seja, eles conseguiram no índice industrial lucrar das duas pontas. O destaque aqui de ponta compradora no setor industrial foram as ações da Elbor, também seguida aqui pelas ações da Ezetec. Na ponta vendedora, a gente teve um destaque, pessoal, as ações de Ambev, que também fazem parte do índice Bovespa, e vocês também vão olhar daqui a pouco comigo. Então, eles foram o carro-chefe de vendas na semana e também o destaque de ponta vendedora desse setor industrial no nosso mercado. Se a gente verificar aqui para as ações do índice Bovespa, pessoal, dá só uma olhada na movimentação dessa semana. A gente teve aí, dos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, 2,20 de variação média, ok. E da ponta vendedora, 2,06 de variação média, ou seja, dos 15 ativos que eles compraram, subiram um pouco mais do que os 15 ativos que eles venderam na semana. Só que a gente teve aqui, como carro-chefe da semana, as ações de Raia Drogasil, com mais de 60 milhões de ponta compradora e praticamente aí o ativo fechando a semana próximo do 0 a 0. Como destaque da semana, pessoal, a gente teve aqui as ações da Eletrobras, com quase 9 de alta e ambiente comprador de 11 milhões de reais. Na ponta vendedora, a gente teve como carro-chefe, e como a gente já viu no setor aí de materiais básicos, as ações de Vale, que fecharam com ambiente de desvalorização, e a gente teve aí como destaque de ponta vendedora, a gente já tinha comentado com vocês, as ações de Ambev, que fazem parte aí do setor industrial também, com mais de 9% de desvalorização no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui no nosso quadro, a gente teve então nessa semana, devido a essa bagatela de vendas que eles tiveram no nosso mercado, com o mercado subindo, a gente teve o quê? Uma projeção de prejuízo de 70 milhões de reais para os 15 ativos de ponta compradora e vendedora aí para o nosso mercado à vista. Reparem, pessoal, foi a maior projeção de prejuízo em mais de 2 anos que a gente está acompanhando o fluxo aí por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, diante de uma semana bem decisiva no ambiente político dentro do nosso país. Se a gente voltar lá e verificar, pessoal, o que eles venderam bem no nosso mercado? As ações de Vale, as ações de Petrobras, que terminaram o ambiente de valorização na semana, as ações do Banco Itaú, Petrobras ordinária e também as ações de Bradesco, seguida por Ambev. Ou seja, eles estão saindo de ativos de quê, pessoal? De peso. A exceção que a gente teve aqui no setor bancário foi exatamente as ações de Banco do Brasil e as ações ordinárias de Bradesco. No caso aqui, as ações de Banco do Brasil com uma alta expressiva de mais de 8%. A gente vai ver exatamente no nosso quadro, onde que a gente dilui aí os setores que fazem parte dentro do próprio Ibovespa e a gente divide aí em 8 grandes grupos. Olha o destaque aqui, pessoal.
para as ações do Banco do Brasil com ambiente comprador. A gente teve também uma alta expressiva para as ações do Banco Santander, só que o que eles fizeram? Ambiente vendedor. E aqui a gente está percebendo exatamente o que a gente viu. Bradesco e Itaú com ambiente vendedor mais expressivo dentro do nosso mercado. No setor de consumo, pessoal, o destaque foi exatamente aí as ações de Ambev, com uma desvalorização bem importante nessa semana, e Ponta Vendedora Futebol Clube aí por parte deles no nosso mercado. E se a gente verificar também, a gente tem um ambiente comprador para as ações de Via Varejo, que foi a maior alta semanal, e nessa semana aproveitaram para quê, pessoal? Colocar lucro no bolso, já que nas semanas anteriores a gente estava vendo um movimento comprador no ativo por parte das corretoras estrangeiras. No setor de materiais básicos, pessoal, a gente teve aí o destaque de Ponta Vendedora para as ações de Braskem, e também a gente verificou que seguraram as ações de Vale, venderam as ações de Suzano, seguindo a movimentação do dólar, e também as ações de Fibria. E a gente observa aqui que o ambiente comprador que a gente verificou de Usiminas na semana anterior, nessa semana o ativo subiu e eles aproveitaram para colocar lucro no bolso. Usiminas tem um fluxo comprador no mês e já se valoriza mais de 20% no nosso mercado. No setor de óleo, gás e biocombustível, a gente comentou com vocês, eles estão colocando o quê? Lucro de Petrobras no bolso. Lembrando que eles começaram a comprar Petrobras, estava R$18, pessoal. E Petrobras já está batendo aí R$27, R$26. E isso que eles estão fazendo, eles já colocaram toda essa gordura recente de compra dessa toada de R$18 no bolso. E é isso que a gente precisa de ficar muito atento dentro do nosso mercado. Em relação ao setor de serviços públicos, que a gente engloba o setor elétrico e também utilidade pública, o destaque da semana para as ações de CEMIG, pessoal, uma alta muito expressiva, acima de 15%, só que, como a gente já falou para vocês no vídeo da semana passada, eles já tinham embolsado tudo, colocaram todo o lucro da ação no bolso, e nesse momento a ação sobe e eles não estão participando dessa movimentação de alta do nosso mercado. O destaque a gente teve aqui para as ações de Elet 3, conforme a gente viu lá no resumo, ambiente comprador por parte deles, e também aqui as ações de Taesa, ambiente comprador, pessoal, e também Taesa tem uma alta expressiva aí para esse setor no mês, já superando 10%, e eles atuando aí com o ambiente comprador no ativo diante desse mês de outubro. No setor industrial, pessoal, a gente teve aí uma semana onde que eles atuaram numa ponta compradora como destaque nas ações de Eco-Rodovias. E dá só uma olhada, o ambiente de valorização com eles empurrando. E se a gente verificar, pessoal, ambiente mensal desse ativo é comprador. Dá uma olhada nos vídeos anteriores e esse ativo já está acumulando no mês mais de 25% de alta. Seguido aqui, a gente teve as ações, pessoal, da Gol. Lembra que no vídeo da semana passada a gente chegou a comentar com vocês. Falei, pessoal, quando eles empurram o ativo sobe muito mais. Na semana passada já tinha subido 20%, com eles empurrando para cima, sendo que na semana anterior subiu 10% com eles empurrando para baixo. E nessa semana empurraram para cima e o ativo subiu aí de novo próximo de 15% no nosso mercado, e principalmente aí no pregão de hoje eles aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso diante dessa movimentação e valorização que o ativo teve dentro do nosso mercado. No setor de saúde, ambiente comprador, pessoal, simplesmente no ativo que mais se desvalorizou. Hipermarcas, que ainda, se a gente verificar, está com uma alta mensal de mais de 4%. Não é uma alta tão expressiva, mas é uma alta e está sendo puxada pela movimentação aí do fluxo estrangeiro, mesmo com uma queda semanal aí superior a 1,5% no ativo para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui, pessoal, os ativos do setor de telecomunicação, TIM, ambiente vendedor, e também as ações de Vivo, ambiente vendedor. No caso de TIM aqui, um ambiente de desvalorização muito maior do que a movimentação positiva que a gente tem em Vivo. E lembrando, a gente já chegou a comentar com vocês aqui no conteúdo do canal, nesse setor eles são muito mais atrativos para as ações de Vivo dentro do nosso mercado. Então, pessoal, dessa forma a gente consegue encerrar essa movimentação aí para os ativos, para o nosso Bovespa. Lembrando, pessoal, eu falo sempre aqui no nosso conteúdo, o nosso canal não é call de compra e não é call de venda. Só que vocês conseguem ver
onde estão as pressões dentro do nosso mercado. E mesmo observando essa saída maciça de fluxo estrangeiro nos nossos ativos de peso, vários outros ativos vocês conseguem aí verificar quais as pressões que eles estão fazendo diante da movimentação que a gente consegue identificar empurrando a movimentação de preços. Bom, a gente agora, pessoal, vai comentar aqui com vocês o ambiente das corretoras estrangeiras nos índices que não são tão amplos. Dá só uma olhada como que ficou aí o nosso gráfico evolutivo do fluxo descendente. Fluxo para o Ibovespa, linha pontilhada, enquanto o nosso mercado sobe, essa linha contínua branca, o fluxo por parte aí das corretoras estrangeiras está saindo de praticamente todos os nossos setores. E se a gente verificar aqui, pessoal, foi uma semana de debandada. Setor aí de carbono eficiente, que é o mini Ibovespa sem vale, setor de dividendos que comporta o setor financeiro, o próprio setor financeiro, setor de materiais básicos, a gente verificando aí Suzano, Fibria, Vale com ponta vendedora, setor industrial sendo puxado aí por Ambev com ponta vendedora, e é isso que a gente está demonstrando para vocês aqui no conteúdo do canal. A gente não sabe o que vai acontecer com o ambiente gráfico do nosso Ibovespa, lembrando que a gente verificou lá que a gente tem uma projeção de alta para 97 mil pontos, caso a gente supere o nosso topo histórico. Só que, nesse momento, a gente está conseguindo perceber que a pressão por parte do fluxo estrangeiro, seja ele fluxo oficial ou fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado, está contrário. E para terminar o vídeo de hoje, a gente vai comentar com vocês exatamente a situação por parte deles no mercado futuro. Pessoal, primeiro a gente vai verificar aqui a movimentação dos nossos contratos futuros divulgados pelos próprios sites da B3, os contratos em aberto. Olha aqui, pessoal, olha essa linha verde. Está tocando praticamente aqui numa região de fundo que a gente teve aqui em outubro do ano de 2017. E lembrando que toda vez que ele estava tocando o fundo, o mercado estava fazendo um topo. Depois ele tocou um outro fundo, o mercado estava fazendo um outro topo. Depois ele tocou aqui um topo, o nosso mercado estava fazendo fundo, exatamente nessa movimentação que a gente teve aqui do mês de setembro. E isso está sendo o comportamento recente para a movimentação dos contratos em aberto pelo investidor estrangeiro. A gente precisa seguir isso muito atentamente, porque teve uma movimentação de venda muito forte. Já em relação aos contratos futuros de dólar, eles tiveram um ambiente comprador bem expressivo, só que nesse momento estão bem lateralizados aqui em relação ao fluxo oficial, e eu vou demonstrar aqui para vocês exatamente a movimentação do fluxo por parte das corretoras estrangeiras e também para o índice e o dólar, para vocês darem uma olhada. Vejam como é que está a movimentação das corretoras estrangeiras para esse contrato Z que vai terminar em dezembro. A gente está batendo aí em regiões de máximas do contrato e eles estão o quê? Intensificando ponta vendedora. Em relação à moeda americana, durante a movimentação do contrato, foi ponta compradora Futebol Clube, sendo que hoje a gente fechou na mínima para o contrato. Em relação à movimentação deles do dólar, eles estão aí praticamente aí com 15 centavos de ré em relação ao preço médio deles para esse contrato do dólar, que vai ter liquidez somente no pregão de segunda-feira e de terça-feira para o nosso mercado. Então, a gente segue muito atento, pessoal. Eu vou demonstrar aqui para vocês, para a gente finalizar esse vídeo, exatamente a relação por parte deles dos contratos no mercado futuro. A gente teve aqui exatamente uma saída recorde nesse último contrato de praticamente aí 15 bilhões de reais no nosso mercado, e nesse contrato novo a gente já está com uma ponta vendedora de cerca de 1,6 bi. E dá uma olhada, pessoal, nas evoluções que, diante dessa movimentação de alta para o nosso mercado, em níveis de fechamento de cada contrato, a gente está praticamente no mesmo patamar alcançado no contrato de abril desse ano. E olha como é que está aqui o acumulado, pessoal, descendente. Isso estava ocorrendo também antigamente em relação à movimentação de agosto do ano passado, o nosso mercado subindo, e de repente o mercado derreteu e eles aproveitaram para fazer compras. Nesse momento, o nosso mercado está lá em cima, eles estão aproveitando para quê, pessoal?
diminuir ponta vendedora. Isso fica muito claro quando a gente vê o saldo do contrato, que está praticamente aí aproximando-se de 7 bilhões de reais. E se a gente verificar as posições em relação ao final do contrato anterior, a gente tem aqui exatamente esse contrato com posições vendedoras maiores do que o contrato anterior para o Ibovespa Futuro no nosso mercado. Dessa forma, a gente encerra o vídeo de hoje, um vídeo longo que tem muita informação de grande valia, mas é aquele negócio, né, pessoal? A gente tenta buscar e entregar para vocês informações de muita relevância sobre o comportamento do fluxo estrangeiro diante de uma semana decisiva para o futuro aí do nosso país, dos nossos próximos 4 anos. Então, qual que vai ser esse comportamento diante desse prévio comportamento entre o primeiro e segundo turnos, muito vendedor por parte desse grupo no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!